Olá, você que sempre acompanha aqui o nosso jornal da Record News, toda vez que há uma divulgação científica, uma coisa feita por pesquisadores, por cientistas, a gente sempre procura trazer pessoas aqui que possam nos explicar de uma maneira que um leigo como eu possa entender. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de avanços em relação à cura do câncer e ao tratamento do câncer. Nossa convidada é a médica doutora Fabiana Macdice. Ela é cirurgiã, oncologista e diretora do Departamento de Mastologia do Hospital AC Camargo Cancer Center, e ela está aqui conosco gentilmente. Doutora Fabiana, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Pelo convite. Prazer em conhecê-la. Prazer. Fabiana, num recente encontro que teve, reunindo pessoas de vários lugares do mundo, inclusive no Hospital AC Camargo, que tipo de avanço foi comunicado para a comunidade médica, de uma maneira geral, em relação a câncer de mama? Os avanços, eles acontecem diariamente, mas a gente, quando fez recentemente, então, um congresso, um evento chamado Next Frontiers, que foi agora semana passada, nós abordamos especificamente algumas novidades ou algumas informações de grande relevância que fossem referidas principalmente ao câncer de mama na mulher jovem, tá? Algumas, assim, as novidades, elas sempre acontecem, mas nós percebemos que, apesar de não representar um grande número de mulheres, então a gente tem o câncer como uma doença degenerativa, ou seja, conforme a gente vai envelhecendo, vai existindo um maior aumento, né, um maior número de casos de câncer. Mas nós temos algumas particularidades e alguns grandes desafios no tratamento da mulher jovem que foi abordado, então, nesse evento recentemente. Qual é o percentual das mulheres jovens em relação a mulheres que têm mais idade? Normalmente, o câncer de mama, como eu falei, ele vai acontecendo conforme as mulheres vão envelhecendo. Então, eu costumo dizer que o nosso maior fator de risco para ter câncer de mama é o fato de ter nascido mulher e envelhecendo ao longo dos anos, né? Existe um aumento de risco a partir dos 40 anos, mas ele fica ainda mais significativo a partir dos 50. E o número de mulheres com câncer abaixo dos 40, ele gira em torno de 5 a 7%. Então, ele é bastante baixo. No entanto, como nós fazemos parte de uma instituição que é referência no tratamento do câncer de mama, nós acabamos tendo um grande número. Então, a nossa porcentagem de mulheres tratadas com menos de 40 anos na instituição chega quase a 12%. Então, por esse motivo, a gente quis divulgar um pouco mais das dificuldades e das possibilidades do manejo nesse grupo especificamente falando. Que tipo de dificuldade existe? As mulheres jovens são mais rebeldes? O que é? Não, eu sou jovem, não posso ter uma doença como essa. Isso é uma coisa interessante, Geraldo, porque como o câncer normalmente ele está associado à idade, né? Conforme as mulheres vão envelhecendo, as mulheres vão ouvindo mais que ela pode vir a ter câncer, a ginecologista vai pedindo os exames de rotina, ela ouve sempre uma amiga ou outra que teve um diagnóstico de câncer. Quando a mulher é jovem, ela está focada numa série de outras coisas e talvez não na possibilidade de ter câncer. Como existe uma incidência menor, isso não é feito um alarme, né, em relação a isso. Então, a mulher, de repente, que ela está naquele momento onde ela está terminando uma pós-graduação, está casando, está tendo filhos, ela está pensando em várias outras coisas, de repente ela é surpreendida pelo câncer de mama. No momento onde ela talvez ainda não tenha tido filhos e pode ser que seja submetida a um tratamento que possa dificultar uma gestação futura. Então, essa que é a grande dificuldade nesse momento. E talvez uma das coisas interessantes que seja, né, talvez voltando um pouquinho à pergunta que você fez em relação ao que a gente tem de novidade, antigamente a gente tratava, as pessoas, os oncologistas tratavam o câncer de mama como uma doença só. Para as pacientes, muitas vezes elas ainda acreditam que seja isso. E não é? Não é. Quando você fala de câncer de mama, você tem várias doenças que são o câncer de mama. Em relação ao quê? A biologia do tumor. Você tem pacientes que têm cânceres que têm uma biologia mais indolente, ou seja, um tumor que cresce mais demoradamente, demora para aparecer, vai aparecer primeiro num exame de imagem para depois aparecer como um nódulo. Então, é que ele dá tempo de essa paciente fazer um diagnóstico mais tranquilamente num exame de rotina. E nós temos as pacientes
principalmente as jovens, onde a gente tem uma porcentagem maior de tumores que são mais agressivos. Tumores que têm uma biologia mais agressiva, dizer, que aparecem tumores mais agressivos e menos agressivos? Sim, exatamente. Geralmente, para os jovens, são mais agressivos? A gente tem uma porcentagem maior de tumores mais agressivos nas mulheres jovens. Não significa que você não possa ter um tumor mais agressivo numa paciente mais idosa, mas a porcentagem, ela muda, né? Então, por esse motivo que é importante que as mulheres saibam que menos de 40 anos ou mais de 40 anos, todas as mulheres são suscetíveis, que existe a possibilidade. Eu costumo dizer que você só erra se você desconhece, né? Se você acha que aquilo nunca pode acontecer com você, você não vai se precaver a respeito daquilo, não vai tomar conhecimento. Agora, um exemplo mais detalhado. Por exemplo, para nós, homens, é a mesma coisa, né, em relação à próstata. A partir dos 40 anos, precisa fazer todos os exames de próstata. Mas eu posso ter um câncer de próstata antes dos 40. Só que antes dos 40 eu não fazia os exames regulares. Isso acontece também em relação ao câncer de mama? Acontece exatamente por essa questão de estatística, né? Então, quando você tem uma doença muito incidente na população, a partir de uma determinada idade, vale a pena que você antecipe o exame para que você faça o diagnóstico antes que aquilo apareça, de uma forma que, de repente, pode não ter mais tratamento, né? Então, as pacientes com menos de 40 anos, só vale que a gente faça exames em busca de um diagnóstico de câncer, caso ela tenha uma história familiar muito significativa, vários parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou câncer de mama ou ovário, né? Vários sinais que, de repente, naquela família possa existir uma doença hereditária, ou seja, herdada de pai para filho. Então, talvez nesse contexto possa ter indicação de antes dos 40 anos. Agora, a origem étnica das pessoas também influi ou não? Isso é interessante. Sim, a gente não tem, nós nesse evento agora, então nós tivemos a oportunidade, toda vez que a gente faz algo onde nós mostramos os nossos resultados, a gente acaba comparando com os resultados que a gente tem fora, né? Então, sim, existe uma diferença, né? As mulheres latinas, as mulheres americanas, elas têm etiologias um pouco diferentes em relação à causa e efeito do câncer de mama. Uma coisa que eu acho que é interessante, né, de ser conversada sobre essa questão também, é que, da mesma forma como a gente tem um diagnóstico de câncer que pode variar de uma população para outra, a gente também tem orientações, então, diferentes, de acordo com cada grupo de risco, né? Então, a paciente que tem mais risco ou a paciente que tem menos risco. E os tumores, eles também, quando aparecem, podem ser diferentes. Então, essa observação de que os tumores não são iguais, que a gente pode ter grupos étnicos diferentes com tumores mais frequentes, com uma biologia diferente em cada um, é o que eu acho que é o grande avanço hoje em dia. Nós, jornalistas, estamos sendo impactados pela tal quarta fase da Revolução Industrial, chamada Indústria 4.0. É a nova fase da Revolução Industrial. Mas a medicina também está. Eu estive lendo recentemente, dizendo o seguinte, que esses robôs, que atuam em várias áreas, são capazes de ler uma tomografia ou uma radiografia com uma cuidade muito maior do que qualquer médico. E aí? O que acontece é o seguinte... São capazes de detectar coisa que o olho humano não é capaz de ver. Sim, são os computadores, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que o computador pode fazer, que faz muito bem e que são grandes parceiros, inclusive, quando a gente estuda biologia molecular, quando a gente estuda todas essas possibilidades de testes genéticos. Então, toda a tecnologia trabalhando a nosso favor na melhoria das imagens. Eu acho que isso é super válido, né? Assim, de a gente acreditar. É óbvio que a gente, né, consegue fazer treinamento, né, de animais para identificar, por exemplo, existem estudos super interessantes e diferentes, por exemplo, de animais que reconhecem uma imagem numa mamografia, por exemplo, né? Então, mas tudo isso sempre, claro, de acordo com o que o ser humano vai fazendo, né, de descobertas, eu acho que existe sempre aquela grande questão. Nós nunca vamos conseguir, né, se
isso. Acho que o tratamento do câncer ou o tratamento médico, ele precisa da tecnologia para melhorar, para crescer, mas isso de olhar nos olhos, de pegar na mão, de fazer um carinho quando a paciente começa a chorar porque teve um diagnóstico recente de câncer. Isso tudo o robô não é capaz de fazer. O robô não vai conseguir fazer. Então, assim, vejo com muitos bons olhos a tecnologia em prol da medicina, mas esse olhar, né? Esse olhar, essa sensibilidade que o ser humano é capaz de oferecer, né? Eu acho que esse olhar vem desde Hipócrates. Pois é. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Muito bem, obrigada.